Abra comigo sua Bíblia no Evangelho de Lucas, capítulo 15. Nós vamos continuar estudando essa série que nós chamamos de Histórias pelo Caminho. Isso porque o Senhor Jesus ensinou muito aos seus discípulos ao longo do caminho que ele percorreu. E você deve conhecer bastante uma parte do capítulo 15, a famosa parábola do filho pródigo. Mas, na verdade, o capítulo 15 inteiro se refere a uma única parábola. O que nós encontramos no capítulo 15 do Evangelho de Lucas é uma tríplice parábola, ou uma tríade parabólica. Se você observar o versículo 3 do capítulo 15, você vai perceber que o Senhor Jesus Cristo só conta uma parábola, está no singular. Mas o Senhor Jesus usa de 3 ilustrações distintas para demonstrar o caráter de Deus gracioso, perdoador, bondoso, através dessas histórias. Eu não sei se você já teve a experiência ao longo da sua vida de perder alguma coisa de valor. Eu já me deparei com umas situações assim muito delicadas. Já perdi carteira, já perdi documentos. Essa semana mesmo a minha esposa também perdeu o nosso cartão. E quando a gente começa a procurar as coisas e não acha, a gente entra em desespero, fica em parafusos, especialmente quando se trata de algum pertence de valor. E aí a gente começa a ficar preocupado, já começa a pensar nos desdobramentos, tem que fazer boletim de ocorrência, vou lá falar com o Luiz, faz um boletim aí, porque eu tenho que dar entrada na segunda via de tudo, de novo. E aí a gente chega até mesmo a orar: Senhor, por favor, Senhor, tem misericórdia, revela onde está esse bendito objeto que eu preciso dele. E aí, quando você menos espera e acha aquele negócio, você até chora, fala: Senhor, obrigado, porque isso é um mimo do Senhor. O Senhor ouve até esses detalhezinhos da nossa vida. Como você se sente quando você acha algum pertence de valor que você havia perdido? Aliviado? Mais tranquilo? É sobre essa tônica que o Senhor Jesus Cristo vai escrever essa tríplice parábola. É para exatamente evidenciar o sentimento presente no coração de Deus ao encontrar aquilo que estava perdido. Esse mesmo Deus que é onisciente, sabe de todas as coisas, Ele encontra a sua criatura quando ela vem em arrependimento. É pensando exatamente nessa tônica que o Senhor Jesus Cristo vai nos ensinar na noite de hoje, a partir de Lucas, capítulo 15. Eu gostaria de convidar você a acompanhar comigo essa leitura. Aproximavam-se de Jesus todos os publicanos e pecadores para o ouvir. E os fariseus e os escribas murmuravam, dizendo: esse daí recebe pecadores e come com eles. Então Jesus lhe propôs esta parábola: qual dentre vós é o homem que, possuindo 100 ovelhas, e perdendo uma delas, não deixa no deserto as 99 e vai em busca da que se perdeu até encontrá-la? Achando-a, põe-na sobre os seus ombros, cheio de júbilo, e indo para casa, reúne os amigos e vizinhos, dizendo-lhes: alegrai-vos comigo, porque eu já achei a minha ovelha perdida. Digo-vos que assim haverá maior júbilo no céu por um pecador que se arrepende, do que por 99 justos que não necessitam de arrependimento. Ou qual é a mulher que, tendo 10 dracmas,
Se perder uma, não acende a candeia, varre a casa e a procura diligentemente até encontrá-la. E tendo-a achado, reúne as amigas e vizinhas, dizendo: alegrai-vos comigo, porque eu achei a dracma que eu tinha perdido. Eu vos afirmo que, de igual modo, há júbilo diante dos anjos de Deus por um pecador que se arrepende. Continuou: certo homem tinha 2 filhos. O mais moço deles disse ao pai: Pai, dá-me a parte dos bens que me cabe. E ele lhes repartiu os haveres. Passados não muitos dias, o filho mais moço, ajuntando tudo o que era seu, partiu para uma terra distante e lá dissipou todos os seus bens, vivendo dissolutamente. Depois de ter consumido tudo, sobreveio àquele país uma grande fome. E ele começou a passar necessidade. Então ele foi e se agregou a um dos cidadãos daquela terra, e este o mandou para os seus campos a guardar porcos. Ali desejava ele fartar-se das alfarrobas que os porcos comiam, mas ninguém lhe dava nada. Então, caindo em si, disse: quantos trabalhadores do meu pai têm pão com fartura? E eu aqui morro de fome. Levantar-me-ei e irei ter com meu pai, e lhe direi: Pai, pequei contra o céu e diante de ti. Já não sou digno de ser chamado teu filho. Trata-me como um dos teus trabalhadores. E levantando-se, foi para o seu pai. Vinha ele ainda longe, quando seu pai o avistou, e compadecido dele, correndo, o abraçou e beijou. E o filho lhe disse: Pai, pequei contra o céu e diante de ti. Já não sou digno de ser chamado teu filho. O pai, porém, disse aos seus servos: trazei depressa a melhor roupa, vestiu, ponde-lhe um anel no dedo e sandália nos pés, trazei também e matai o novilho cevado, comamos e regozijemo-nos, porque este meu filho estava morto e reviveu, ele estava perdido e foi achado. E começaram a se regozijar. Ora, o filho mais velho estivera no campo, e quando voltava, ao aproximar-se da casa, ouviu a música e as danças, chamou um dos criados e perguntou-lhe o que era aquilo. E ele informou: veio teu irmão, e o teu pai mandou matar o novilho cevado, porque o recuperou com saúde. Ele se indignou e não queria entrar. Saindo, porém, o pai procurava conciliá-lo. Mas ele respondeu ao seu pai: há tantos anos que eu te sirvo, sem jamais transgredir uma ordem tua. Espera aí, me perdi aqui. Ok. E nunca me deste um cabrito sequer, para me alegrar com os meus amigos. Vindo, porém, esse teu filho, que desperdiçou os teus bens com meretrizes, tu mandaste matar para ele o novilho cevado. Então lhe respondeu o pai: meu filho, tu sempre estás comigo. Tudo o que é meu é teu, e entretanto, era preciso que nos regozijássemos e nos alegrássemos, porque esse teu irmão estava morto e reviveu. Estava perdido e foi achado. Vamos orar. Senhor, muito obrigado, porque mais uma vez aprendemos ao ler a Tua palavra que o Senhor sai em busca das suas criaturas perdidas e as toma em seus braços. Por isso, o que nos resta é apenas agradecer-te por tamanho amor.
por tamanha graça, por tamanha misericórdia manifesta em nossas vidas. Obrigado pela cruz de Cristo Jesus, pela salvação que o Senhor nos outorga nela. Obrigado por ensinos tão preciosos e claros como esse. Por favor, Senhor, nos ajude a gravarmos essas verdades a respeito do Teu caráter em nossos corações e mentes, e a lembrarmos a cada dia em que marcharmos nessa vida, em meio à dor, ao sofrimento, em meio à injustiça, em meio a tantas decepções, nos ajude a lembrar do Teu amor e do Teu cuidado. E fala conosco, Senhor, por favor, nos ajude a aproveitarmos desse tempo com grande crescimento. Eu te peço essas coisas em Cristo Jesus. Amém. O capítulo 15 do Evangelho de Lucas vai nos mostrar a preocupação que Deus tem por aquilo que foi perdido, ao mesmo tempo da alegria que Ele manifesta ao encontrar o que foi perdido. Essa é a tônica de todo o capítulo 15. Não são 3 parábolas. Se você observar o versículo 3, você vai encontrar o Senhor Jesus Cristo dizendo que Ele propôs esta parábola no singular. Mas são 3 ilustrações que se complementam com uma única verdade. Deus ama o pecador. Essa é a tônica do Evangelho de Lucas, capítulo 15. Deus ama a sua criatura, especialmente porque ela já nasce perdida. Deus, diferentemente do pastor Roni, da Gláucia, ou de cada um de nós aqui nesse auditório, Ele não é negligente e deixa cair e perde alguma coisa. Mas, infelizmente, depois que o pecado entrou nessa presente realidade, toda a criação já vem à existência perdida. É isso que a palavra de Deus nos ensina. Quando olhamos o capítulo 15, vemos que toda essa parábola que o Senhor Jesus narra para nós, ela tem um contexto específico. E esse contexto se encontra no verso 1 e 2 do capítulo 15. O Senhor Jesus Cristo está combatendo alguns escribas e fariseus que se opõem à maneira cuidadosa e amorosa com que Ele se relaciona com publicanos e pecadores. Pastor, eu sempre tive uma curiosidade. Por que Lucas não fala logo pecadores? Porque os publicanos não eram pecadores? Sim! Mas adivinha quem eram os publicanos na mentalidade judaica? O principal dos pecadores. Aqueles que eram compreendidos pelos seus concidadãos como traidores da sua própria raça, por coletar impostos de judeus para enviar a Roma. E nesse exercício de auditoria fiscal, eles ainda colocavam uma parcela maior do que era necessária para poder se aproveitar e se enriquecer dos seus próprios contemporâneos. Por isso, Lucas, dando um destaque bem maior, ele diz: o Senhor Jesus Cristo não se assentava com qualquer pecador. Ele comia, inclusive com os publicanos, com aqueles que, mesmo sendo da nossa etnia, sendo judeus, eram desprezados pela liderança religiosa judaica, como eram o caso dos fariseus. O Senhor Jesus Cristo vai, então, combatendo essa mentalidade
legalista, farisaica, essa mentalidade, essa cultura dos escribas, ele vai dizer que Deus ama sim os pecadores, especialmente aqueles que são marginalizados pela religião, aqueles que são colocados de lado por algum tipo de mentalidade religiosa que nada tem a ver com a religião de Deus, como era o caso dos escribas e dos fariseus. E nesse sentido, o que o Senhor Jesus Cristo vai fazer é dizer que um pastor, um verdadeiro pastor, andando e caminhando com 100, percebeu a ausência de uma ovelhinha. E ele então deixa as 99 e sai ao encontro de uma. Depois então, meio que mudando o foco de uma figura masculina como o pastor, e trazendo para a realidade de uma mulher do lar, ele diz, uma mulher tinha 10 dracmas, a dracma era uma moeda grega, que equivalia a um denário romano, o equivalente a um dia de trabalho, e ela dentro de casa, ela se deu conta que uma moeda se perdeu. E ela começa a tirar os móveis do lugar, varrer a casa, ligar a candeia, ou seja, a luz que existia na época, em busca daquela moeda. E por último, então, ele vai ilustrar mais uma vez o caráter de Deus, representado por um pai amoroso, que possui 2 filhos. E o filho caçula, o mais moço, chega diante do pai para pedir uma herança que ele sequer possuía. Porque para que algo seja herança, é necessário que, antes de ser herança, o seu proprietário venha a óbito. E aquele filho mais moço diz, pai, me dá a parte que me pertence pela lei. Em outras palavras, o que aquele filho está dizendo para o pai é, para mim você morreu. Me dá logo o que me pertence por direito. E na lei mosaica, o primogênito tem direito a uma porção dobrada. O caçula é apenas 1/3 do espólio, ou seja, dos bens que aquele pai haveria de deixar quando viesse a óbito. O Senhor Jesus Cristo progride em 3 tipos de ilustração. Olha que interessante, o que é uma ovelha em 100, matematicamente falando? 1%. Agora, o que é uma moeda em 10? 10%. Agora, o que é um filho em 2? 50%. Olha a progressão que o Senhor Jesus Cristo está apresentando em termos de valor e singularidade. O Senhor Jesus Cristo está dizendo, olha, perder uma ovelha é de fato um prejuízo para um pastor. Perder dinheiro é ainda um prejuízo maior. Mas perder um filho é insubstituível. É um valor incalculável. Essa é a ideia que o Senhor Jesus Cristo está passando para aqueles seus discípulos presentes, para aqueles pecadores e publicanos, combatendo uma mentalidade judaica de uma liderança legalista que, de fato, não compreendia quem era Deus. E é por isso que o Senhor Jesus Cristo profere parábolas, para mostrar qual é o caráter do Deus a quem servimos. Encontramos um pastor procurando com muita ternura a sua única ovelha perdida. Encontramos uma mulher diligente buscando localizar a única moeda perdida dentro do seu próprio lar.
E um pai também profundamente triste, que não saberia viver sem o seu filho. Mas o Senhor Jesus Cristo vai apontar para o valor de cada um daqueles pecadores, a partir dessas 3 ilustrações. Então olha aí comigo, versículo 4 ao versículo 7, quando então o Senhor Jesus Cristo vai se dedicar à ovelha perdida, a ilustração da ovelha perdida. Existem 4 verbos aí que ecoam e resumem todo o papel desse pastor em toda essa história. Quais são esses verbos? Perder, buscar, encontrar e alegrar-se. Esses 4 verbos vai sintetizar a preocupação pastoral daquele indivíduo que deixa os 99 em segurança e sai em busca daquela perdida. Talvez você olhando o versículo 1 e 2, você possa ser levado a compreender que as 99 ovelhas pudesse se encaixar exatamente naqueles fariseus e aqueles escribas, mas isso não é verdade, porque o próprio Senhor Jesus Cristo diz lá no versículo 7, que as 99 ovelhas são justos que não necessitam de arrependimento. Isso não se encaixa com a realidade dos fariseus nem dos escribas. Aqueles indivíduos necessitavam. Eles achavam que não, mas aqueles eram que mais necessitavam, porque estavam cegos pelo seu orgulho, estavam totalmente cegos pela sua arrogância. Portanto, nós encontramos nos versos 4 a 7 a descrição de um pastor amável, terno, cuidadoso com a sua ovelha e a preocupação dele em resgatá-la. Pensando nisso, parece que o Senhor Jesus Cristo quer nesse primeiro momento, já nos chamar a atenção para o valor singular da vida de um pecador que se arrepende. Para um valor inestimável para a vida de um indivíduo que reconhece a sua condição, confessa o seu pecado e se entrega ao seu Salvador. Essa é a tônica que o Senhor Jesus Cristo, de uma forma irônica, está combatendo a atitude e a postura daqueles escribas e daqueles fariseus. Depois, dos versos 8 a 10, nós encontramos agora, após o Senhor Jesus Cristo apresentar a figura desse pastor que perdeu a sua ovelha, agora ele vai apresentar a figura de uma mulher, provavelmente querendo alcançar uma classe feminina dentre os ouvintes ali do seu discurso. Então agora ele constrói um outro cenário com essa mesma verdade para apontar o valor de uma vida humana aos olhos de Deus. O valor inestimável. E então o Senhor Jesus Cristo agora conta que uma moça está em sua casa e perde dentro da sua residência uma moeda de 10. Algo equivalente a um dia de salário. Alguém aqui já teve a oportunidade de faltar ao seu trabalho e ser descontado? Como é desagradável, não é? E às vezes você foi descontado um dia de salário. É essa moeda aí. É a dracma, que é a moeda grega. É equivalente a um dia de salário. Como isso é ruim? E aí, o que é interessante é perceber que o Senhor Jesus Cristo está dizendo que é possível, inclusive, que dentro da nossa própria casa existam pessoas que convivem conosco
exposta à influência do Evangelho, que muitas vezes frequenta a igreja, participa da EBD, e que ainda assim se encontram perdidas. Eu conheci um senhor, um jovem senhor, na casa dos 60 anos, que eu, infelizmente, fui conhecê-lo e conhecer a história de vida dele, na verdade, no hospital, numa UTI. Ele estava em coma. Eu o via na igreja aos domingos e ele tinha tido um AVC dirigindo o carro. Saiu da sua casa, deixou o convívio da sua esposa para ir se encontrar com alguns amigos de trabalho, ele era aposentado, e ali bater um papo, se divertir um pouco, e dirigindo ele começou a se sentir mal, o colega falou, para, encosta o carro, ele teve um AVC, foi direto para o hospital. E infelizmente aquele AVC, ele nunca voltou dele, ele entrou em coma e depois veio a óbito. Mas em uma das visitas que eu realizei para ele numa UTI, conversando com a esposa, ela me disse, pastor, o meu marido, Nelson, eu estou casado com ele há 40 anos. E há 40 anos ele vai à igreja comigo. Mas pasme com o que eu vou dizer para o Senhor. Ele nunca entregou a vida dele a Cristo. 40 anos. 40 anos. Uma dracma perdida dentro da sua própria casa. Senhor Jesus Cristo nos diz que o nosso Deus, Ele age como essa dona dessa casa. Ele é diligente, Ele varre, Ele joga a luz, Ele sai ao encontro, Ele vai em busca da dracma perdida. Porque Ele sabe que essa dracma está dentro da sua casa. E infelizmente, muitas famílias, muitos lares, rotulados como lares cristãos, estão se perdendo, porque não estão se dando conta de que existem dracmas perdidas dentro da sua própria casa. Enfim, chegamos agora dos versos 11 ao 32, a terceira ilustração. E essa você conhece melhor do que todas as outras. A do filho pródigo. Esse indivíduo, assediado pelas paixões do mundo, incitado à imoralidade, ele chama o seu pai e diz em seu rosto que para ele, no coração dele, ele tinha morrido. E que, portanto, ele já fazia jus à parte que lhe caberia. Quando ele diz ao pai, pai, me dê a minha parte, o pai tinha todo o direito de dizer, não, eu ainda continuo vivo. Mas aquele pai entendeu que o filho já havia colocado em seu próprio coração que aquele pai já não tinha qualquer tipo de influência ou significado em sua vida. Aquele pai não impede, aquele pai não entra na frente do filho e quer tomar as decisões pelo filho. Aquele pai simplesmente sofre e deixa que aquele filho tome as suas próprias decisões com as suas próprias pernas e as suas próprias mãos. Aquele pai sofre pela decisão rebelde daquele filho. Mas aquele pai não entra na frente ou usurpa o poder decisório do seu filho. E ele deixa aí. Ele dá 1/3 do patrimônio que lhe pertencia
aquele jovem sai pelo mundo, e você conhece a história. E enquanto ele tem dinheiro, está tudo bem. Mas quando o dinheiro acaba, aí começa a dar tudo errado. Ele gasta de forma irresponsável todo o patrimônio que o pai havia construído ao longo da sua vida e que seria dele. E então, ele cola com um amigo e o amigo diz: vou arranjar um emprego para você. Você topa? Poxa, que amigão, quero. Então, você vai trabalhar com porcos. O animal mais impuro na perspectiva judaica. E ele diz: é o que tem, é isso que eu vou abraçar. E ele vai trabalhar com porcos. Só que esse tipo de trabalho não lhe dá o sustento e a dignidade que ele necessitava. E aí ele começa a olhar para a comida dos porcos, para os alfarrobas, para as bolotas de porcos, e começa a desejar aquele negócio. Ele olha para a lavagem e fica: que fome. Eu quero esse negócio para mim. E então, ele se dá conta, lá no lamaçal da vida, de que os funcionários do seu pai têm uma dignidade superior à qual ele se encontrava. E ele diz, já ensaiando em seu coração: eu vou voltar. Eu vou voltar e vou abrir o meu coração para o meu pai e vou dizer que eu errei. E que eu não pequei apenas contra ele, mas antes de tudo, esse filho mais moço conhecia a lei de Deus. E ele diz: eu vou dizer que eu pequei antes de tudo contra os céus, mas também contra ele, contra o meu pai. E vou pedir para que o meu pai não me receba novamente em seu lar como um filho, mas que, em meio à sua graça e bondade, ele me receba pelo menos como um funcionário. Se eu conseguir isso, já é lucro para mim. Olha a minha condição, estou fedido, convivendo com porcos, passando fome. Irmãos, ouça o que eu vou dizer a você. Não existe absolutamente nada no mundo, nada no prazer, nada nas riquezas que compense o fracasso. Esse filho pródigo amargou essa realidade e aprendeu com a sua experiência. Louvado seja Deus, porque ele foi humilde ainda e abriu seu coração para reconhecer o seu estado. Porque ainda muitos filhos pródigos, orgulhosos, que ainda insistem em querer caminhar sozinho, independente de Deus, independente do Pai. E caminham em passos largos em direção ao abismo. Mas esse filho deixou a ficha cair. Em termos práticos, pastor, o que esse lugar distante para o qual o filho pródigo se dirigiu representa essa justa alienação que o homem possui em relação a Deus. Quais são os personagens nessa história? O pai do filho pródigo é Deus. Está muito claro que a característica do amor, do perdão, da graça, da misericórdia, são exatamente os atributos desse Deus que nos ama. Desse Deus que já havia ilustrado por meio da ovelha e da dracma o valor do homem. Agora ele diz: eu também reconheço, além do valor que você possui, o amor que eu tenho a oferecer a vocês. Um amor incondicional. Esse pai não foi conivente com o filho.
Esse pai não deu um tapinha nas costas e falou: filho, tudo bem, vai à frente, papai está com você. Esse pai não fez isso. Esse pai não se iludiu das consequências que ele sabia que aquele filho iria colher. Esse pai simplesmente falou: é isso que você quer, é isso que você vai ter. Eu quero dizer uma coisa, filho, a hora que você voltar, se um dia você quiser voltar, papai vai estar no mesmo lugar. Papai não concorda com decisões erradas. Eu não serei conivente com as suas escolhas. Você é um ser moral responsável. Você dá contas pelas decisões que você toma. Agora, se você quiser se arrepender e voltar para casa, as portas de casa estarão abertas para você, porque você continuará sendo o meu filho. Precisamos entender o papel desse pai. É um pai que ama, é um pai que perdoa, mas não é um pai conivente. Não é um pai que fecha os olhos e encobre as transgressões do filho. Não é um pai que valida, chancela, ou um pai omisso. É um pai que sabe exatamente como deve agir diante de escolhas erradas dos seus filhos. Mas encontramos também como um segundo personagem, talvez um protagonista dessa história, o filho. O filho é aquele que rejeita, num primeiro momento, o amor do pai. E desperdiça, de forma irresponsável, os bens que aquele pai havia agregado, reunido ao longo de toda a sua vida. Esse é um filho pródigo, ou seja, aquele que queima, dilacera, depreda, de uma forma rápida, veloz, tudo aquilo que havia sido construído e reunido ao longo de anos. Por isso, essa expressão de pródigo. Infelizmente, muitas pessoas crescem no seio da igreja, mas insistem em caminhar no percurso do filho pródigo. É uma dracma perdida dentro do lar, depois ela quer entregar-se às paixões da sua carne e saem para o mundo. Saem se entregando e vivendo uma vida totalmente dissoluta. Isso é muito real. Estatísticas mostram, por exemplo, que apenas 1/3 dos candidatos aprovados, por exemplo, na Unicamp, no vestibular, são cristãos. E 2/3 desse 1/3 que entrou, abandonam a sua fé ao longo da sua formação. Quem me deu esse número foi o professor Marcos Eberle, que é docente do Unicamp. Professor de uma cadeira na área de Química. E foi uma pesquisa que os seus alunos realizaram com vistas exatamente retratar a realidade da fé cristã universitária dos nossos dias. Há muitos que saem e querem entregar-se à dissolução, entregar-se às paixões da sua carne. Por último, temos então o irmão mais velho, o primogênito, aquele de quem se esperava uma atitude totalmente oposta à qual ele apresentou. Normalmente, o irmão mais velho, e aqueles que são primogênitos aí em suas famílias, sabem bem disso, são aqueles mais responsáveis, são aqueles que assumiram as coisas mais cedo em sua casa. Não é verdade? Mas é exatamente o contrário que esse filho mais velho apresenta para nós. Um indivíduo que demonstra impiedade, um indivíduo que demonstra totalmente
um coração totalmente tomado por ciúme, por inveja. Um indivíduo que, embora estivesse dentro ali da mesma casa daquele pai, ou seja, dentro de Israel, estava com o coração totalmente distante do pai daquela casa. Esse irmão mais velho, sim, se encaixa perfeitamente com os escribas e com os fariseus. Embora estivesse geograficamente próximo, ao lado, tinha o seu coração totalmente distante, totalmente alienado da vontade e do desejo do seu próprio pai. Um indivíduo que foi tomado por ciúme, um indivíduo que foi tomado por desprezo, um indivíduo mimado, porque quando ele de longe descobre que está tendo uma festa, e o funcionário do pai, o funcionário da casa diz, foi teu irmão que voltou com saúde, ele bate o pé e não quer nem entrar dentro de casa. Está lá, o texto está dizendo isso para nós. Ele bate o pé, dizendo, eu não vou nem sequer entrar em casa. E o pai é obrigado a sair de dentro de casa, ao encontro do filho, verso 28, procurando conciliar a circunstância. E aquele filho mais velho se refere ao filho mais novo, seu irmão, como este teu filho. Ele não é meu irmão, este teu filho. Queridos irmãos, precisamos reconhecer atributos presentes no caráter de Deus e viver de acordo com eles. Deus, como nós abrimos aqui no Salmo 99, nos ensina, né? Abrimos o culto dizendo que Deus é perdoador, esse pai é perdoador, e nós filhos também temos que perdoar. Esse pai é amoroso, nós também temos que amar. E não agir de uma forma exatamente semelhante àqueles que se encontram alienados de Deus. Como anda a sua vida? Como anda o seu coração? Quais são as marcas que se tornam evidentes na sua trajetória, na sua caminhada? Será que é a ira? Será que é a inveja, o ciúme? Será que são palavras torpes? Será que é maledicência? Eu quero dizer que essas práticas, entre muitas outras que eu não citei, são próprias de pessoas alienadas de Deus. Essas não são características que devem estar presentes na vida de um filho, na vida de alguém que ama e preza por valorizar o seu pai. Diante dessas verdades, quero apresentar algumas considerações finais que essa parábola nos oferece. A primeira delas é que o perdão que Deus nos oferta, ele é incondicional. E escutem o que eu vou dizer. Não existe pecado que o homem possa praticar que Deus não seja capaz de perdoar. O perdão de Deus é incondicional. Não existe pecado que eu e você podemos cometer que Deus não seja suficientemente capaz de nos perdoar e de encobrir as nossas transgressões. Mas quando a gente olha esse perdão, Lucas capítulo 15 nos diz o que ele é de fato, através das atitudes desse pai. Aquele pai vê o filho pródigo ao longe, bem distante. Ele sai ao encontro, ele dá um abraço, dá um beijo, pede para vesti-lo com túnicas, colocar um anel em seu dedo. Isso é perdoar. Perdoar não é sentimento.
Perdoar são ações. Perdoar, portanto, é uma atitude positiva que devemos ter para com a ofensa praticada contra nós. E nunca uma reação negativa dirigida ao nosso ofensor. Uma atitude positiva pode expressar em nossas vidas oportunidades de crescimento. Uma atitude positiva significa olhar para as ofensas que praticaram contra nós como oportunidade de crescer na nossa vida cristã, em dependência de Deus, e refletir as qualidades de Cristo em nossos relacionamentos. Isso é perdoar. Ah, pastor, eu tenho que orar a Deus, pedir para que Ele mude o sentimento presente no meu coração. Amém, faça isso, mas não é só isso. Peça a Deus para lhe dar forças, para ir ao encontro do seu ofensor e reconstruir o relacionamento com ele. Isso é ter uma atitude positiva diante da ofensa que nos foi praticada. Ah, pastor, eu não consigo perdoar, tenho uma mágoa, um ressentimento. Sabe o que vai acontecer? Você que vai se dar mal. Você que vai se tornar escravo e vai levar o seu ofensor para onde você for. Se liberte dessas coisas. Decida amar. Isso é perdão. E o perdão de Deus é incondicional. Não importa se você perdeu seus bens, Ele está disposto a te perdoar. Não importa se você praticou imoralidade como filho pródigo, Ele está disposto a te perdoar. Não importa se você feriu pessoas que te amam, inclusive dizendo que para você elas estão mortas. Ele está disposto a te perdoar. Não existe pecado que Ele não seja capaz de perdoar. Lembre-se disso. Segunda verdade. Reconhecer a nossa condição é o início de uma restauração. Sem reconhecer o seu estado, você jamais será restaurado. Você precisa ser humilde. Você precisa reconhecer que você está do lado direito na companhia de um porco e do lado esquerdo na companhia de uma lavagem. Você olha para frente, tem lama. Você olha para trás, é o chiqueiro. Não seja arrogante. Não há espaço para orgulho. O filho pródigo nos mostra que o reconhecimento da nossa responsabilidade pessoal pelo pecado que cometemos é o primeiro passo para se restaurar um relacionamento com Deus. O filho pródigo diz: Pai, pequei contra o céu e diante de ti. Já não sou mais digno de ser chamado teu filho. O nome disso é confissão. É quando você declara que você errou e que você está de acordo com o padrão de Deus. Isso é confessar. É dizer: olha, eu errei, falhei contigo. O Senhor disse que isso era errado e o Senhor está certo. O Senhor está certo, eu que estou errado. Isso é confessar. Não existe restauração sem reconhecimento, sem confissão, sem humildade. Não existe. Ah, mas existe uma promessa nas Escrituras. Provérbios 28, 13 diz qual é essa promessa para aqueles que reconhecem, para aqueles que são humildes, para aqueles que confessam o seu pecado. Provérbios 28, 13 diz: aquele que encobre as suas transgressões
jamais prosperará, mas aquele que as confessa e deixa, alcançará de Deus misericórdia. É tudo que nós precisamos. É tudo que nós precisamos. Nós não precisamos de bens, nós não precisamos de amizades, nós precisamos de Deus. É isso que nós precisamos. É por isso que o salmista diz que Deus é a porção da sua herança. É por isso que nós precisamos olhar e entender que nós não somos nada à parte de Deus. E com Deus e em Deus encontramos sentido e significado para as nossas vidas. Reconheça a sua condição. Por último, olhe para a sua vida. A vida do irmão mais velho, do filho pródigo, foi uma vida marcada, pelo menos descrita no Evangelho de Lucas, capítulo 15, como caracterizada por invejas e ciúmes. Esses atos, esses sentimentos, esses pensamentos não podem existir dentro dessa família, cujo pai é o nosso Deus e cujo irmão são aqueles a quem Ele comprou com o precioso sangue do seu Filho amado Jesus Cristo. Todo e qualquer tipo de sentimento, ato, pensamento pecaminoso deve estar fora do nosso lar. O exemplo do irmão mais velho nos ensina que no reino de Deus não há espaço para essas obras da carne, mas tão somente o que se espera é a alegria, a compaixão de ver um pecador arrependido, confessando seus pecados e se dirigindo a um recomeço do seu relacionamento com o Pai. Como anda a sua vida? Você é humilde? Quais são as marcas presentes no seu testemunho? Amor, compaixão, misericórdia, graça, ou maledicência, palavras torpes, maus pensamentos, inveja, ciúme, egoísmo? O que tem caracterizado a sua vida? Saiba que, independentemente dos seus erros, você tem um Deus à sua disposição, que oferta, dia após dia, perdão pelos seus pecados e um recomeço. Vamos orar.